Vamos entrar no assunto categoria de habilitação. Tá lembrando aí que esse assunto, né, de categorias, ela é muito cobrada no simulado, tá? Muito cobrada. Então, quando cai lá na prova, eles perguntam dessa forma: há quanto tempo o condutor precisa estar habilitado para adicionar a outra categoria? Então, dependendo da categoria, você tem que ter um tempo de habilitação, estando em uma para ir para outra. Então, aqui é um conteúdo aí muito importante, tá? Aí vou entrar aqui no assunto do anexo 1 da resolução 789, que diz sobre a autorização para conduzir ciclomotor. Aí nós temos aí a sigla ACC. Tá? Essa ACC, né, a gente fala que é a 50 cilindrada, tá? Só que hoje, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, já tem uma norma que as bicicletas motorizadas, que a gente pensa que não precisa de documento, ela também já está no código que para quem conduz a bicicleta de 25 cilindrada, ela também vai precisar de uma ACC. Porém, o código deixa bem claro que quem vai legislar sobre essa norma é a prefeitura. Por exemplo, se a prefeitura, vamos falar de Magé aqui, nossa prefeitura, quiser legislar sobre essas bicicletinhas motorizadas, ele pode criar uma norma, uma lei, para que eles não venham tirar na autoescola uma ACC, apenas uma autorização. Então, se ele não legislar, aí ele entra na regrinha do Código de Trânsito Brasileiro, na norma. Porém, vamos lembrar que, por enquanto, você vê algumas por aí. Mas quando começar a virar, meu Deus do céu, aquelas crianças, adolescentes, saída de escola, uma criança de cima montando e vamos acelerando, que igual aconteceu com a 50 cilindrada. A 50 cilindrada, não precisa de documento não, só com a nota fiscal você transita. E agora, você está vendo 50 por aí? Muito difícil, né? Porque entrou a lei. Então, a bicicleta motorizada também está no código. Então, quem vai conduzir pensando assim, vou comprar uma bicicletinha para mim, motorizada, não pensa que vai ficar por isso que não vai. Essa lei vai trazer já uma norma aí. Daqui a pouco, quando vê que tem uma febre, todo mundo aí, criança, adolescente, acaba ele... Tem. Isso. Mas aquela é quantas cilindrada? Aquela é elétrica, né? Elétrica, ela tem que... Só que ela, eu não sei se ela é 50. Eu acho que ela é mais. Isso aí, ela corre mais. E mesmo para ela, vai trazer para ela uma infração. Daqui a pouco ela vai estar aí. E eu acho que o modelo dela quase não dá muita segurança. Parece que o guidão, né? Eu acho ela que não dá muita estabilidade ao piloto. Eu, por exemplo, particularmente, eu gosto de motocicleta para me montar e não para me sentar como a motoneta, porque a motoneta você pilota, né, conduz ela em posição sentada. Agora a motocicleta não, você tem que montar para você conduzir. Então você fica com a perna, né? Você apoia a perna no tanque, você sente mais firmeza. Você sempre está sendo descer. Isso aí, né? entendeu? Então há uma mais segurança. Eu, por exemplo, não gosto de motoneta, porque eu não sinto segura. Eu já conduzi uma motoneta e não gostei. Não gostei da motoneta, então eu prefiro a motocicleta. Porque numa vai e vem assim, né? Você tem que sair de um buraco, a sua perna, ela dá para apertar no tanque e você se sente seguro. Você sente mais segurança. E ela não, ela você não consegue. Se bobear, você sai até do
Vai escapar ali. do assento, né? Aqui, ó, essa dica aqui está falando que é 58 km por hora. Aí, 58, passou de 50. Isso aí. Sabe, eu não sei se é, mas aqueles. Como chama que anda na praia? Ah, o triciclo ou quadriciclo? Quadriciclo. Aquilo é regulamentado? Precisa de coisa para. Ué, ele precisa de habilitação. É igual Quadriciclo. aquático. É, você tem que ter. Lá onde eu estava morando, os meninos pegaram a Avenida 1, que é a Avenida da Praia, e desceram. O ônibus veio com tudo. Que isso? Mas os meninos andavam tudo naquilo. É. Pegou os dois, os quatro, né? 2 e 2. Matou eles. Por óbito, meu Deus. Quer dizer, Ele fala, eles não tinham que conduzir isso na rua. não tinha. Mas eles desciam a nossa rua assim, ó. Mas aí os pais, os responsáveis. Agora quem vai responder Isso aí, isso aí. Isso aí. Aí eu sempre pensei, gente, como é que os adolescentes, eles ficavam usando pela cidade? Sim, com aquilo, né? Até acontecer, né? Isso aí. Agora vai ter lei, você vai ver. Porque a lei, o código já está tudo no código. Só que se a prefeitura ou o órgão do local não legislar, não acontece. É, isso aí. Então aí tem que legislar sobre isso, né? Então, para conduzir esses tipos de veículo, tem que vir para a autoescola para fazer uma quantidade de carga horária para você ter essa autorização. Então, aí nós temos aqui, ó, quando esse veículo ele tiver uma potência nominal superior a 350 watt, né? Watt, a gente fala energia elétrica, né? Que é os veículos aí. 2, velocidade máxima superior a 25 km por hora. E a bicicleta cilindrada, que é a nossa fala motorizada. Funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar. Ela não precisa se pedalar. Você liga o motorzinho, ela vai embora. Ó, só acelerando. E o 4, dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Ela precisa, né, para ter potência, ficar lá acelerando. Então, ela faz parte dessa norma aqui, do artigo aí 700, anexo 1 e a resolução 789, tá? Aí, vamos lá, categoria A, né? Para adquirir a categoria A, primeira habilitação. Antes de você adquirir a categoria A, você vai passar, eu tenho certeza que alguns de vocês já na hora de fazer a documentação lá no Detran, vocês optaram pela categoria A, né? Alguns de vocês, né? Vocês dois, talvez, ela não, né? A e B. Então, a categoria A, você vai passar primeiro pela PPD. A PPD é a provisória, então você vai fazer os treinos, vai fazer a prova prática de direção, vai pegar a PPD, que é a provisória. Essa provisória vai dar o direito de você conduzir no tempo de 1 ano, aí 1 aninho, pronto, pegar agora a definitiva, que é a CNH, né? Então, antes de você pegar a CNH, você tem que passar por esse processo da provisória, tá? Que é a sigla PPD, ok? Dentro aqui, veículos automotores elétricos de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral, ou semi-reboque, especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo, todos os veículos abrangidos pela ACC. Quem tem a categoria A, ele pode conduzir a ACC, tá? Então, ele abrange a ACC, ok? Observação, não se aplica a quadriciclo cuja categoria é AB, B de bola. Então, vamos imaginar, não se aplica. Quadriciclo é a categoria B. Triciclo é que é a categoria A. Ok? Então, olha a diferença.
E temos aqui embaixo a categoria B, né? Para quem vai tirar a categoria B. Tem aluno que só quer tirar a B, só optou por tirar a categoria B. Ele vai passar pelo processo primeiro da provisória, que é a PPD. Depois de 1 ano, se ele não cometer nenhuma infração gravíssima, nem grave, e nem sem reincidência média, aí ele pega a CNH dele definitivo, ok? Aí lembrando que o veículo automotores elétricos não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500, cuja a lotação não exceda outros lugares. Ou seja, categoria B, peso bruto total é 3.500. Então, ele não pode passar, exceder a 3.500, cujo a quantidade de passageiros são 8 lugares, tá? Até 8 lugares, sem contar com o motorista. O motorista não conta, porque ele não é passageiro, ele é um condutor do veículo, ok? A provinha de vocês, quando cai isso aí. Categoria B, qual a quantidade de peso? 3.500. Lugares. Que 3.500. Até 3.500, até 8 lugares. Categoria B. Aí estava A, B, C ou D. Isso. Então, estava, eu botei a C. Então, mas errou, né? Mas aí, Isso aí. Porque, na verdade, até 3.500, com 8 lugares, de até 8 lugares, é categoria B. Se passar disso, é C. é C, né? Isso aí. Entendeu? Principalmente carga. Se passar de 3.500, aí vão para C. Tá ok? Combinação de veículos automotores elétricos em que a unidade tratora se enquadra na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulado, desde que a soma das duas unidades não exceda a 3.500. O que é isso? Tá vendo esse carrinho aqui? Olha. Tá vendo? Então, esse carro é um carro de passeio, 3.500. Então, se eu tiver um reboque, ele não pode exceder 3.500. Então, o peso do veículo, o peso do reboque é 3.500. Entendeu? Eu não posso transportar uma carga maior, porque equivale 3.500 os dois juntos. Entendeu? Vai passar na balança 3.500. Entendeu? Isso aqui é um reboque. Isso aqui é um reboque. Não pode botar nada em cima ali, se passar de 3.500 está errado. Tá? Peso, carga, entendeu? Volume é até 40 centímetros, tá? Aí dependendo aí, pode ser que se fale em volume, tá? Isso aqui, então. E a diferença do reboque para o semi é isso aqui, ó. Esse é um semi-reboque. Você vê que ele estaciona, ou seja, ele apoia sobre a quinta roda do caminhão trator. Esse aqui, né, a gente fala que é um caminhão trator porque ele tem força, né? Cavalinho, né, que eles falam, né? Então, aí essa parte da combinação, ele fica apoiado na quinta roda do veículo. E se tiver outro lá atrás, a gente fala que é o bitrem, tritrem, né? Que uma sobre a outra aqui, é engatado aqui atrás. Então, isso aqui é o semi-reboque também, né? Ok? Veículos de automotores de espécie motocasa, cujo peso não exceda 6.000 kg, cuja lotação não exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Tratores de roda, equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, quadriciclo de cabine aberta ou fechada. Isso aqui é para a categoria B de bola, ok? Agora, a categoria C, veículo automotores elétricos utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda, então pode passar de 3.500,
tá? Quilograma. Tratores de esteira, tratores misto ou equipamento automotores destinado à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de movimentação. Lotação não exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Ou seja, então quando se fala na categoria C, então ele abrange em questão de quilo. Eu posso dirigir até 6.000? Sim. Então eu posso conduzir um veículo com a carga até 6.000. Eu só não posso passar de 6.000. Ok? E vamos lembrar que a categoria C, gente, não é de passageiro. Ele está dentro da classificação de carga. Veículos de carga, categoria C. Tá? Combinação de veículo automotores elétricos não abrangido pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B ou C, e desde que o peso bruto total da unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg. Todos os veículos abrangidos pela categoria B. Ok? Não sei se vocês já viram um caminhãozinho baú pequenininho. Já viu aquele caminhãozinho baú pequenininho? Então, ele é um pouco... Isso. E aquilo ali, se você der uma olhada na tara, o peso que tem aqui na frente dele, tem uma informação ali. É 6.000 peso bruto total. Não pode passar disso. Então, tem alguns veículos que eles são menores, mas ele é a categoria C para conduzir ele. Ok? Categoria D. Veículo automotores elétricos utilizado no transporte de passageiro, cuja lotação exceda, olha, agora passou de 8 lugares. Então, todo veículo que passar de 8 lugares, ele precisa ter esse condutor, a categoria D. A van, a Kombi, a gente fala Kombi, mas é caminhoneta. Kombi é caminhoneta, tá? Eles precisam pensar assim, poxa, eu vou dirigir uma van. Qual a categoria? Categoria D. Eu vou conduzir um micro-ônibus. Micro-ônibus vai até 20 passageiros. Eu tenho que ter a categoria D. Ok? Mas a categoria D, ele também deixa eu dirigir um ônibus de empresa com 48 passageiros. Só que a categoria D não é carga, é passageiro. Às vezes eu falo assim, mas eu estou na categoria D, eu dirijo um caminhãozinho. Você dirige um caminhãozinho, sim, porque ele abrange a C. Tá? Então, você está na D, você já tem a C. É por isso. Tá? Mas com a D, você não pode dirigir, por exemplo, um articulado, um bitrem, um tritrem. Você não pode. Então, há diferença, entendeu? E a D, ele abrange a carga porque vem da C, mas ele é um veículo classificado como passageiro. Ok? E temos aqui veículos automotores de espécie motocasa, cuja lotação exceda 8 lugares, excluindo do motorista. Ônibus, dependendo do ônibus, pode ser articulado, tá? Não pode ser o VLT, mas pode ser o ônibus, diferente de VLT. Para você conduzir um VLT, você tem que ter a categoria E e ter um curso especializado, tá ok? Porque a categoria D é só passageiro e ele tem uma quantidade também de passageiro ali. Todos os veículos abrangindo na categoria B e C. Ou seja, quem tem D consegue dirigir B e C. Categoria E, combinação de veículos automotores elétricos em que a unidade tratoras se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada reboque, semi-reboque, trailer ou articulado tenha 6.000 kg ou mais, que é chamado peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares, independentemente da capacidade máxima de tração ou peso bruto total combinado, que é o PBTC. PBTC, ele quer dizer peso bruto
peso bruto total combinado. Por quê? Porque tem combinações. Lá atrás ele vai ter um bitrem, tritrem, né? Então vai ser ali engatado na parte de trás, são combinados, ok? Por isso essa regra. Todos os veículos abrangidos na categoria B, C e D, ok? Então quem tem B, tem C, tem D e tem E, ele pode dirigir qualquer veículo de 4 rodas, 4 ou mais rodas. Ele só não pode conduzir a categoria A, porque a categoria A é fora parte, tá? Ela não, essas categorias não abrangem a A, ok? Mas se eu tirar a A e a B, eu quiser incluir até a E, vou incluir cada. Você pode, mas aí você tem que passar um tempinho. Qual o tempinho que você vai passar, por exemplo? Ah, eu quero ir para a categoria D, eu tenho a B. Se você tem a categoria B, está habilitado na B, você fica 2 anos na B, pula D, pula C, que é de carga, e vai para D. Tem que ter mais de 21 anos. Isso, mais de uns 21 anos, tá? Então, dessa forma, você vai passando de categoria. Então, se você, vamos supor, eu tenho a D, eu quero fazer a E. A qualquer tempo você pode ir para E. Só que ele tem uns tempinhos lá, né, de questão. Mas vamos supor, eu tenho a D, eu quero ir para E. Durante um ano, você não pode cometer infração gravíssima, nem grave e nem incidência média. Incidência média quer dizer 2 médias. Para você adicionar a categoria, porque se você tiver com essas infrações, só no outro ano que você pode adicionar a categoria. Entendeu? Então, essa questão de carga, todo veículo ele tem um peso para cada um, passageiro para cada um. Não é, né, assim de qualquer maneira, né? Então, na prova, quando cai essas questões, né? Então, é bom vocês compreenderem, porque às vezes você entra numa situação de questão, se você não lê, por exemplo, falar assim, qual a categoria para o condutor conduzir uma caminhoneta? Nossa, né? O aluno não sabe nem o que é caminhoneta. E aí? O que é uma caminhoneta? Uma Kombi, um veículo que no mesmo compartimento transporta carga e passageiro. Tirei o banco, joga carga. Botei o banco, tem passageiro. Né? Então ele é misto. Aí seria D. Porque uma Kombi é quantos passageiros? Mais de 7. Não, é mais de 8. Eu acho que, não me engano, é 10. Uns falam que é 10, né? Então, isso aí. Passou de 8 é categoria D. Uma van com todos os cintos bonitinho lá. São 12, né? Algumas tem 12, né? Então, 12. Então, esse com 12, ele tem que ter a categoria D, que é de passageiro. A C, no caso, é mais para peso, né? Isso. A C e a E, ela está mais para peso. Por isso, quem tem C vai direto para E. Não precisa ter tempo de habilitação na C, não. Tá com a C, você já pode ir para E. Então, ela dá 1 ano para você mudar, entendeu? Então, ela é fora parte, por ela ser de carga. E se o condutor, por exemplo, quiser habilitar-se agora na categoria A, é fora parte. Qualquer momento ele pode adicionar a categoria A. Ok? Tem alguma dúvida? Eu vou anotar aqui, quando eu termino de falar eu anoto, depois só venho revisando. É isso aí. Isso aí, bom. Tá bom, gente? Então, essa é a questão dessa aula aqui. Se vocês derem uma olhadinha nas imagens aí do livro, nós temos aí a motoneta, motocicleta, veículo de 4 rodas de passeio, o caminhão que eu falei da categoria C, né, que é 6.000, e o D, que é o ônibus, e o E, que é a carreta, mostrando na imagem, referindo-se a cada categoria para cada tipo de veículo, ok? Eu, por exemplo, graças a Deus, né, eu consegui
tirar a categoria a B, a C, a D e a E. Então, hoje, por exemplo, praticamente eu não preciso mais tirar nenhuma categoria, que eu já passei por todas elas, né? Então, para mim hoje, eu sempre falo para meus alunos que você gasta muito, tem que ter dinheiro, você tem que trabalhar para isso, porque senão não é barato, não é barato. E fora isso, depois, se você pretende trabalhar na área, você precisa fazer curso, porque para trabalhar com uma categoria D, para trabalhar nessa área de passageiro, você precisa fazer um curso de passageiro. Para você trabalhar por exemplo, motoboy. Eu quero ser motoboy. Você precisa fazer um curso especializado para o motociclista. E a aula, bastante aula, são 30 aulas, 25 teóricas e 5 práticas. Para trabalhar de motoboy, a empresa convida, né? Aí acha legal aí o seu currículo com todos os cursos e te chama, né? Trabalhar, por exemplo, com veículos de transporte perigoso. O transporte perigoso, você pode conduzir na categoria B também. B, ou C, ou D. C, oi? Aí para conduzir, você tem que ter a categoria, né? B, porque B é um furgão, aquele furgãozinho, né? Então, a caminhonete, né? É a categoria B. Então, para mim transportar um produto perigoso, se eu posso transportar na categoria B também. Cuidado com isso em prova, porque para mim transportar produto perigoso, eu